Olá, caríssimo estudante, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tudo bem, prof? Satisfação te encontrar aqui de novo na aula de Educação Física, lógico, né, com a professora Iris. Muito bem. E aí nós estamos nessa pegada de muitas aulas interessantes, né, de muita coisa para se aprender. E hoje nós temos mais uma temática interessante. Essa nossa aula de hoje, ela é apenas aula ponto 1, né? Ponto 1. Então, ela é uma aula conteúdo. E nessa aula conteúdo de hoje, nós iremos falar aqui sobre corpolatria. Dá uma olhada nesse slide. Olha só o que nós temos aí nesse nosso slide aqui, na nossa aula de número 9. Então, nesse slide, nós temos hoje aí a temática, né? Sobre corpolatria, imagem corporal e atividade física, né? Como que você encara tudo isso? Você é o tipo de pessoa que se preocupa muito com a sua imagem corporal? Você está observando que a sua identidade está perpassando muito pelo que você demonstra, como que você se apresenta para as outras pessoas, para a sociedade? Então é nisso que a gente vai falar hoje, tá? Só que a gente vai colocar a pitada da atividade física, certo? Para a gente poder trabalhar isso, nós iremos aqui observar esta habilidade. A habilidade será para vocês refletirem acerca do conceito e da concepção da imagem e da identidade corporal. Lembra que eu falei agora há pouco da identidade? Pois é, só que essa aqui é a identidade corporal, posicionando-se criticamente em relação ao padrão de corpo perfeito. E quanto aos custos, né, ao custo-benefício dos investimentos em cirurgia plástica e procedimentos estéticos na contemporaneidade. Então, vai ser nessa pegada que a gente vai conversar hoje. Para a gente poder conseguir tudo isso, vamos olhar aqui a nossa agenda. E aí, nessa aula 9, nós iremos fazer aqui reflexões sobre as concepções de imagem e identidade corporal, o padrão estético e contemporâneo, né, a imagem do corpo perfeito, a gente vai verificar isso também. Iremos falar aqui sobre a indústria do culto ao corpo belo, investimentos em cirurgias plásticas e procedimentos estéticos também, certo? Isso. Para complementar, a imagem corporal na juventude e a idolatria de padrões corporais. Nós vamos verificar aí essa questão dos padrões também. Teremos ainda os tipos de corpos e as relações com a sua identidade corporal. E para fechar, eu trago para você, caríssimo estudante, contribuições da atividade física para a construção da sua identidade corporal. Então, bora lá para a primeira subtemática, que é as reflexões sobre as concepções de imagem e identidade corporal. A gente tem aqui a representação desse GIF, né, com duas pessoas realizando exercício numa pegada mais anos 80, né, um estilo mais anos 80. A gente vê que os corpos são corpos esguios, né, finos, longínquos, né, e como que está sendo hoje? Como que você se vê nesse contexto todo? E aí eu já trago logo de início uma pergunta para você. Olha só, responde aí para mim, como você se vê, tá? É a primeira pergunta que eu já trago para você, como que você se vê. Depois eu gostaria que você me respondesse se você se aceita como você é, né? Essa imagem que você tem hoje, você aceita como você é? Pois é. E aí vem aqui comigo, dentro desse slide eu ainda tenho mais algumas perguntas para você. Quando a gente fala sobre imagem corporal, a gente imagina aí muita coisa, né? A gente imagina normalmente, principalmente para as moças, né, um corpo mais fino, mais bonito, mais belo, mais atraente. E aí dentro dessa perspectiva que a gente observa, será que esse belo, né, que a mídia coloca muito aí, ele realmente é um belo que valoriza as minhas qualidades, as minhas atribuições? E aí quando eu te fiz a pergunta, né, como você se vê, eu quero que você reflita, que você pense aí, né? E se você se aceita como você é. Ah, não, prof, eu gostaria de ter um corpo mais definido, eu gostaria de ter um pouco mais de musculatura, eu gostaria de ser um pouco mais alto, eu gostaria de ser um pouquinho mais baixo. Não, eu gostaria de ter mais
ser um pouquinho mais forte, um pouquinho mais magro. Então, significa que há aí sim uma insatisfação. Só que aí o que a gente tem que tomar muito cuidado é com relação a essa insatisfação, se ela não está me prejudicando, né? E aí, dentro dessa perspectiva, a gente observa na aula. Então, observa esse slide aí, olha só. Então, lá no slide, o que a gente fala? Sobre, né, essa questão da percepção corporal, né, da identidade que eu estou criando. Outra pergunta que eu trago para você é se você gosta de si mesmo, né? Porque também perpassa dentro dessas perguntas. Se você gosta aí do seu corpo, é um outro questionamento também para complementar esse teu pensamento, essas tuas reflexões. E trago mais outro. Se não gosta, me diz, tá? Me fala aí se há algo errado com ele. O que há algo de errado? Ah, prof, eu estou um pouco acima do peso. Não, prof, eu acho que eu poderia ter uma pele mais clara, eu poderia ser mais alta, eu poderia ser mais baixo, né? O que te incomoda? A gente tem que refletir sobre isso também, né? E se você se preocupa demais com essa sua aparência também, né? Que às vezes pode ser um exagero, eu posso estar me preocupando demais com a questão estética e deixando outras atribuições e outras qualidades que eu tenho em evidência, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. E aí, para fechar, se você prioriza aí essa aparência ou se você prioriza a saúde. Então eu fecho com essa pergunta aqui para vocês refletirem, caríssimos estudantes, aí junto com os professores, tá? E aí a gente agora entende o que é a imagem corporal. E aí eu trago para você aqui que é o seguinte: essa imagem desse corpo, ela é uma síntese, né? Ela é um resumo vivo aí das nossas experiências emocionais, experiências do nosso dia a dia, e ela é uma memória, eu trago aqui para você, uma memória inconsciente do todo. O vivido relacional e, ao mesmo tempo, também ela é atual. Ela é viva, como eu falei para vocês, em situação dinâmica, simultaneamente narcísica e interrelacional. O que eu quero dizer com tudo isso? Né? Que muitas das vezes essa questão dessa imagem do meu corpo, ela está relacionada àquilo que eu já vivi, que eu interpretei no meu lado emocional. E aí, muitas vezes, eu tenho esse culto ao corpo muito forte, né? Porque eu quero ser de determinada forma e isso acaba me prejudicando nas relações pessoais, né? Então a gente tem que tomar um cuidado, uma atenção muito grande quanto a isso, certo? E aí, um outro ponto é a gente observar o que está ligado a mim, né? Está ligado ao eu, e o que está ligado aos outros, né? Então, o que está ligado a mim? Está ligado a mim a percepção, o sentimento, o pensamento, a ideia e as emoções. Tudo isso vai ser refletido aí no espelho. O que está ligado aos outros, né? O que isso me traz aí de relações aí pessoais? O tamanho desse meu corpo, a forma desse meu corpo, a interação que eu tenho com esse corpo e as interrelações que eu também perpasso aí com esse corpo, né? Tem a imagem, a questão e o corpo, né? Então eu tenho que observar o que está ligado de fato a mim e o que está refletindo, ou de forma positiva ou de forma negativa, que está interferindo aí nessa minha percepção, tá? Então a gente percebe também que existe o quê, prof? Existe um impacto visual e um impacto emocional. Então muitas vezes, quando eu olho no espelho, eu me vejo de uma forma diferente. Às vezes eu posso me perceber com uma imagem muito positiva de mim, às vezes até exagerada, e às vezes eu posso me perceber com uma imagem também muito ruim, né? Muito negativa. Então a gente tem que ter esse cuidado. E aí, dentro desse impacto visual, eu tenho que observar o quê? Exatamente como que você percebe, como que você se vê, como que você se sente a respeito do seu próprio corpo, tá? Que representação mental eu tenho desse meu corpo? É importante a gente observar isso. Uma coisa que eu tenho observado muito, vem aqui comigo, que em algumas escolas a gente percebe nessa fase da adolescência, muitos estudantes, é uma coisa que eu pessoalmente observei, utilizam casacos, né, até o punho.
Por que eles utilizam casaco até o punho? Não são todos, tá? Não vamos também generalizar. Mas muitos para esconder, porque não gostam da estrutura física que tem, né? Não gostam da aparência que tem. Então, colocam ali o capuz, eles se escondem dentro de um casaco. E às vezes, até dentro das aulas de educação física, você fala assim, menino, tira esse casaco, bora fazer a prática, o sol tá quente, a quadra tá quente, por que você vai fazer os exercícios aí todo coberto? Não, prof, aqui tá bom, não tô sentindo calor não, mas não é. É porque muitas das vezes essa pessoa, esse adolescente, esse jovem, ele tá querendo esconder alguma coisa no corpo. E quando eu falo esconder, isso também entra um outro ponto. Né? Que quando eu te perguntei sobre como que você se vê, muitas vezes esse estudante, ele se vê de uma forma tão ruim que ele quer aí fazer algum tipo de agressão física para tentar fugir de alguma dor, de algum incômodo, né? Então a gente tem que ficar atento a isso também. Então os professores ficam muito atentos a essas questões, né? Ficam muito atentos a vocês, né? Por quê? Porque vocês todos são muito importantes. E aí você vai fazer uma prática de exercício físico num dia de sol, de muito calor, que nós temos aqui na nossa região. E aí você vai ficar com o casaco até o punho, né? E esse casaco normalmente é um moletom, é uma roupa mais quente, é um jeans. Não faz sentido, né? Você vai fazer com a camiseta da escola, você vai fazer com roupas leves, né? Não faz sentido. Então, é importante a gente ter essa atenção também especial a vocês. E se porventura você tem uma percepção da sua imagem corporal muito ruim, né? É importante que você busque apoio, você busque pessoas que possam te orientar. E aí os professores têm essa função também, né? De conversar, de interagir com você. E aí cabe a você ir buscar também com esses professores, né? Tentar entender por que você tem essa percepção, às vezes, errônea de si mesmo. E muitas vezes a gente vê meninas belíssimas, lindíssimas, rapazes muito lindos também, né? E às vezes tem essa percepção muito errada. Mas essa percepção errada, ela vem muitas vezes da mídia, daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente compra, né? Todo dia. Então a gente tem que ter esse cuidado para não ser imposto demais, né, essas características, essas cobranças, né, para mim que ainda estou me desenvolvendo, né, criando aí um pensamento lógico, criando a minha personalidade, criando aí, formatando mais ainda o meu caráter. Então a gente tem que ter esse cuidado também, tem que ter esse olhar, né? E aí, continuando, dá uma olhada nesse slide para a gente conversar mais um pouquinho. Olha só. Então, eu falei para vocês dessa representação mental, né? Desse desenho de si mesmo, né? Como que eu me enxergo quando eu vou à frente de um espelho. Aí, outro ponto importante aqui, né? É observar aí sobre essa realidade externa. Outra pergunta para vocês. Como que nós construímos, né? Como construindo a nossa imagem corporal, né? E aí a gente pode responder que somente o contato com a realidade externa, né, vai desenvolver essa imagem corporal. Às vezes a gente é muito motivado pelo externo e não observa a parte interna, suas qualidades, os seus pensamentos, né? A gente é direcionado aí pelos 5 sentidos, né? E esses 5 sentidos precisam ser muito bem trabalhados aí em conjunto com o nosso cérebro, tá? E aí, quando a gente fala dessa realidade externa, a gente está falando de quê? A gente está falando aí de observações da família, né? Esse primeiro grupo influenciador é a nossa família. É a partir dele que nós observamos, né? Os exemplos, né? O comportamento, as expressões, as histórias. Então, isso também nos influencia. Dentro desse primeiro grupo aí da família, a gente percebe que é moldado aí a nossa personalidade, o nosso caráter, né? A gente já falou sobre isso também. A convivência é aliada aí a um diálogo, a críticas, a elogios, a censuras, que representam aí os fatores que influenciam constantemente a autoestima de vocês, caríssimos adolescentes. Então a gente tem que observar também qual o papel da família nisso tudo, certo? Muito bem. Outro ponto interessante para a gente observar é que a gente também é influenciado aqui na escola, né? A escola também é um outro ponto. A gente também pode ser influenciado aí nas atividades de lazer. Um outro ponto, a gente também pode ser influenciado aí nas atividades relacionadas a cunho religioso, né? A igreja.
até a questão da mídia, né, com relação às compras. Então, toda essa construção, ela é subjetiva e ela é multifacetada. Então, perceba que a gente perpassa por todos esses âmbitos, tá? Ela é dinâmica e ela também é singular. E aí a gente tem que observar alguns pontos. Que pontos são esses, prof? São os pontos positivos e os pontos negativos. Então, quando a gente fala desses pontos positivos e negativos, ao mesmo tempo que eu tenho sentimentos e comportamentos saudáveis, eu posso ter sentimentos e comportamentos também que não são nada saudáveis. Na pegada saudável, eu posso me utilizar muito bem da prática do exercício, dos cuidados com o meu corpo, das relações sociais estáveis, do cuidado aí com a minha autoestima tá sempre elevada, a autoconfiança também tá sempre elevada. E quando eu falo desses valores negativos, né, com hábitos não saudáveis, né, não tão saudáveis assim, eu tô falando dos comportamentos de sedentarismo, né, de maus hábitos, de ausência de autoestima, né, de depreciação, de isolamento social, né, a gente viu isso muito na pandemia, né, e aí quais são os resultados possíveis? Pode aparecer aí uma depressão, uma obesidade, um transtorno alimentar, uma dismorfia corporal ou muscular, né? Onde a gente percebe que esse corpo, ele está em constante transformação, tá? E ele está em constante transformação a partir daquilo que eu acredito, daquilo que eu realmente trabalho na minha mente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, certo? Muito bem. E aí chegamos num outro ponto, que é o padrão estético contemporâneo, a imagem do corpo perfeito. Olha só esse gif aqui da imagem dessas meninas, dessas moças aqui na praia. Percebam que cada uma tem uma estrutura corporal diferenciada, né? Cada uma tem a sua beleza particular. Cabelos diferentes, formato de corpo diferente, estrutura corporal diferente, atitudes diferentes. E a gente tem que entender que todos nós somos de fato diferentes. E aceitar essa parte também. Né? A gente não precisa ser igual a todo mundo, nem aquilo que é imposto pela mídia, correto? Muito bem. E aí, nessa perspectiva, a gente percebe que muita coisa fomenta, né, essa nossa percepção, como as ofertas, como as promessas e as mensagens. Dentro dessas ofertas, eu tenho mapas, receitas, ingredientes, produtos, serviços. Tudo isso vai me trazer alguns ganhos, né? De, por exemplo, um corpo mais esguio, um corpo mais definido, né? Aí o que normalmente promete aí dentro desses produtos? Promete aí sucesso, poder, prazer, reconhecimento, status, amor, né? A gente, dentro de uma propaganda, dentro de um marketing, tudo isso é trabalhado também. E que mensagens é passado? Mensagem de mais saúde, de esbelteza, de valorização social, de felicidade, né? Isso através do quê, prof? Através de produtos cosméticos, produtos dietéticos, né? Através da medicina, através dos médicos, dos nutricionistas, dos esteticistas, dos personagens, né? Da indústria do vestuário, dos calçados, da indústria dos acessórios. Então, tem muita coisa que fomenta tudo isso. E a gente precisa ficar atento, né? Muito atento a todas essas questões, certo? E a gente percebe aí algumas diferenciações, né? Entre os meninos e as meninas, as moças e os rapazes. Né? A gente percebe aí que está muito correlacionado com mulheres adolescentes aí com um pouco mais de idade e com menos peso. Nos rapazes a gente percebe muito também homens adolescentes com um pouco mais de idade e com mais peso. Esse peso muitas das vezes é o músculo, né? Ou na busca desse músculo. Né? E as meninas normalmente querem ter um corpo mais esguio, mais fino, mais bonito, né? Essa preocupação aí. Dentro de tudo isso a gente percebe, por exemplo, no âmbito das meninas, das moças, um medo aí de engordar, um desejo permanente de querer emagrecer. Já os meninos, os rapazes, eles têm uma preocupação, né? A gente percebe uma preocupação muito maior, excessiva com a alimentação e com o exercício físico, tá? Então, esses são os pontos que a gente percebe muito nessa fase da adolescência. E aí tem que ter um cuidado muito grande, porque tudo isso está relacionado ao quê? A uma depressão, a um transtorno dismórfico corporal,
né? Uma percepção errônea de si mesmo. Então a gente tem que estar muito atento. E aí pode o quê? Existir dentro desses transtornos alguns muito importantes que vocês já, com certeza, já viram nas aulas de educação física, a gente já comentou aí em outros anos, como anorexia, né? Perceba que, no caso aqui, a moça ela é magra, mas ela se percebe aí como uma pessoa que está acima do peso e isso a faz deixar de se alimentar direito, deixar de comer. Então, a sua estrutura corporal passa a definhar, né? A magreza extrema. Em outra contrapartida, a gente também tem a bulimia. E aí, essa pessoa acaba se alimentando, porém, ela faz uso aí de laxante, de indução de vômito. Por quê? Porque ela se sente culpada de ter ingerido o alimento, né? E aquilo ali vai lhe causar um transtorno muito grande, um transtorno mental, né? Porque ela ingeriu o alimento, então ela se sente culpada por ter ingerido esse alimento. Um outro ponto interessante são dos rapazes, né? Os rapazes aí em torno de 18 a 35 anos, que tem essa questão da vigorexia aí muito acirrada, né? Há nesses grupos também homens e mulheres em que a forma física tem que ultrapassar os limites, né? Não é somente definição muscular, mas um alto grau, um alto exagero aí de quanto maior, melhor essa musculatura, né? E aí faz utilização aí de diversos suplementos alimentares, muitas vezes sem orientação aí de um nutricionista. E note que tem que ter um cuidado aí muito, muito grande, viu, gente? Porque você fazer a ingestão de suplementação sem orientação, você corre o risco de, de ter uma superdosagem de uma determinada vitamina, nutriente ou afins, e ter a falta e a carência de outras, né? E aí isso pode causar aí algum tipo de doença crônica também, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande nesse sentido. Dentro disso tudo, a gente tem que observar alguns estudos, né? Então tenho aqui dentro desse estudo que diz que em torno de 19,5% das adolescentes com bulimia nervosa, aquela que eu falei para vocês agora há pouco, de ingerir o alimento, porém se sentir culpado e lançá-lo fora de alguma maneira, e também a anorexia nervosa, que é aquela de evitar se alimentar a todo custo, porque se percebe acima do peso e não está, e aí vai ficando só pele e osso, né? Elas passaram a utilizar aí dietas a partir de receitas que foram publicadas aí em revistas femininas. Então percebam de novo aquilo que eu conversei com vocês anteriormente, o quanto que a indústria, né, o quanto que o marketing de um determinado produto ou do padrão corporal, ele influencia aqui nesse momento. E o que isso causa, prof? Isso causa um conflito interno, né? A busca aí por uma solução rápida, a corrida aí para fazer dietas muitas vezes mirabolantes, né? E muito exercício físico, né? Pode causar também a bulimia, que eu conversei com vocês agora há pouco, e a anorexia. Então isso aí acaba se tornando o quê? Um problema de saúde pública, né? E nós não queremos entrar nessa parte de ser mais um percentual aí dentro dos dados, né, de saúde pública. Então não é interessante a gente também ficar nesse ponto. Aí entramos agora numa outra subtemática que é o quê? É a indústria do culto ao corpo belo. E aí o que entra nisso tudo? Entra os investimentos em cirurgias plásticas e entram aí os diversos procedimentos estéticos. Quando eu trago essas imagens para vocês, é para vocês pensarem além do que a gente está conversando aqui. Para vocês observarem o que vocês veem na mídia, o que vocês veem na TV, o que vocês ouvem no rádio, o que é conversado entre as rodas de amigos, né? E o quanto isso está influenciando na minha percepção, né? Na minha autopercepção. E aí eu falei para você da questão das mídias, né? E o quanto que ela vai influenciar nisso tudo. Pô, deixa eu voltar aqui com vocês. Então, eu tenho que perceber e saber se eu estou sofrendo aí influência da mídia nessa percepção da minha imagem corporal. Percebam aí o risco, né?
que isso pode me causar? Vem aqui comigo. O que isso pode me causar? Pode me deixar muito depressivo, pode me deixar muito ansioso, pode me deixar aí me sentindo insatisfeito com aquilo que eu demonstro, né, com aquilo que eu represento, esquecendo as qualidades que eu tenho, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção muito especial, certo? Muito bem. Continuando nessa pegada que a gente já vem conversando aí, a gente tem que ver o quanto que esse padrão estético de fato me incomoda, né? Ah não, prof, comigo tá tranquilo, isso não me incomoda, tô satisfeito, tô satisfeita com o corpo que eu tenho uma mente super tranquila, converso isso com a minha família, super tranquilo. Maravilha, ótimo, parabéns para você. Mas se em algum momento isso te incomoda, né? E você pode fazer algum procedimento estético, você pode melhorar a sua aparência, você faz, mas isso com cuidado e com uma atenção de satisfação pessoal mesmo, né? Não deixar isso extrapolar os limites e depois se tornar aí uma bola de neve que você não consegue mais sair, certo? Ainda nessa perspectiva, vamos olhar esse próximo slide aqui. Olha só. O que tem aqui nesse próximo slide? Olha lá. Então, como eu falei para vocês, pode causar essa insatisfação, posso me sentir desajustado, posso sentir aí um certo conflito, posso me sentir iludido, frustrado, isolado, imperfeito, depressivo, né? Isso tudo pode levar, sim, a doenças ou até a morte, dependendo do nível de intensidade que eu coloco nisso tudo. Se isso não me preocupa, tá ótimo. Mas isso me preocupa em algum momento, eu tenho que buscar aí solução, né? Eu tenho que buscar aí uma referência, né? Mas eu tenho que buscar uma referência positiva, porque muitas vezes essa referência eu não consigo encontrar. Essa questão também está ligada à valorização de corpos ilusórios e efêmeros. Lembra que eu falei do marketing? Pois é. Muita coisa que a gente vê aí na mídia é manipulação de Photoshop, é manipulação de aplicativo, de software, de muita coisa, né? E aí a gente tem que ter cuidado porque isso não sustenta essa imagem corporal aí real, tá? Ela passa a ser incongruente, né? Ela passa a ser insatisfatória, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção aí. Muitas vezes essa mídia ela traz exigências que são fantasiosas e fantásticas ou até cyberescas, né? Mais de 90% das pessoas não vão atingir aquele padrão, né? Que mais que a gente tem aqui? Muitas vezes a gente pode estar observando na mídia que ela está errada e que nós permitimos essa manipulação, nós aceitamos. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Buscar a melhora física, buscar a melhora da minha aparência, tranquilo. Mas o quanto e a intensidade que eu coloco nisso é que a gente tem que ponderar, certo? Muito bem. E não ser aí um alvo de manipulação. Então essa indústria da beleza, ela precisa de movimentação, ela precisa vender, tá? Essa mídia, ela vai informar, ela vai desinformar, ela vai exaltar, ela vai discriminar, e muitas vezes ela vai ser positiva, em outros momentos ela vai ser negativa, e aí eu é que vou determinar, quando eu digo eu, são vocês também, tá, gente? Que vai determinar o que é bom para a sua vida, o que é ideal, certo? Maravilha. Continuando. Ainda nessa pegada, falando agora sobre a imagem corporal na juventude e a idolatria de padrões corporais, né? E aí o que a gente observa? Né? Que estamos aí, né? Eu falo estamos entrando no grupo de vocês, mas eu já saí desse grupo, né? Não estou mais na fase da adolescência. Mas muitos de vocês estão na fase aí de transição, né? Essa fase adolescente aí, certo? Segundo a OMS, entre 10 e 19 anos, e segundo o ECA, né, entre os 12 e os 18 anos, tá? Organização Mundial de Saúde e Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Muito bem. O que a gente percebe nessa fase da adolescência, prof? A gente percebe aí intensas modificações corporais e hormonais também.
tá? A gente percebe aí que a estatura ganha aí 20% aí de estirão, a gente percebe mudança no peso, mudança na maturação sexual, então tudo isso está correlacionado aí nessa minha mudança de humor, nessa minha mudança de percepção também, correto? Percebo nesse momento também mudanças afetivas, a busca de si mesmo, né? A aceitação de si mesmo, a busca de uma identidade, a busca de novos relacionamentos, né? Tanto de amizade como amorosos. Então a gente percebe todo esse turbilhão de informações e de mudanças corporais aí em todos vocês, certo? Também é perceptível a busca de ser um adulto e ainda não pode ser, né? Ainda está nessa transição. Você está buscando muitas vezes aí autonomia e independência. Ah, eu quero chegar nos meus 18 anos, eu quero completar 21, né? Para eu poder sair de casa, para eu poder ter o meu carro, para eu poder trabalhar do jeito que eu quero, ter a minha casa, fazer isso, aquilo, outro. E a gente percebe que tudo isso se junta nesse turbilhão aí na sua cabeça, né? E muitas vezes também é perceptível essa deslocalização temporal, né? Você não sabe se você está aqui nesse momento presente ou se você está lá à frente no futuro. E existe uma espécie de um luto pelo corpo infantil, porque eu não sou mais criança, mas eu também não sou adulto, né? Então a gente percebe esse duplo pensamento aí, né? Esse conflito. O que mais que a gente pode perceber? Ainda sobre essa questão dos conflitos, eu tenho algumas contestações, né, nesse período. Me torno um pouco mais vulnerável, volúvel, vou seguir alguns líderes, algumas pessoas, e aí aqui é importante, ainda mais nesse momento de redes sociais. Quem é que eu estou seguindo? Quem é que eu estou valorizando, que eu acho legal? Né? A gente tem que ter esse cuidado, essa atenção especial também. Que grupos, né, que eu sigo? Qual tipo de moda, né? Fulano se veste assim, se veste, se calça assim, gosta de ter um estilo mais despojado, ter um estilo mais diferenciado. Eu gosto desse tipo, prof. Beleza. Tem mais preocupação aí com o seu corpo, né? Então a gente percebe muito disso. E aí, com tudo isso que a gente conversou agora, que tem esse conflito e está ligado muito a essas contestações, eu tenho que ter um cuidado especial aí para ver se eu não estou distorcendo aí a minha imagem corporal, certo? E aí eu trago essa imagenzinha aqui do lado, justamente para voltar de novo esse pensamento de como que você se vê, tá? De como que eu me vejo, tá? Então eu tenho que ter muita atenção a isso e o quanto que eu estou vulnerável, o quanto que eu sou passível aí de ser manipulado. Tem que ter essa atenção especial. Agora eu trago uma outra questão para vocês, que são os tipos de corpos e essa relação aí com a sua identidade corporal. Perceba de novo aí através desse GIF que temos corpos diferenciados e isso é a beleza da coisa, né? Porque já pensou se todo mundo tivesse o mesmo padrão de corpo, a mesma altura, a mesma cintura, a mesma largura de quadril, corte de cabelo, tamanho de olhos, de nariz, de boca, de mão, de pé? Pois é, né? Essa questão dessa diversidade é interessante. E aí, falando nessa diversidade, a gente percebe aí algumas coisinhas muito interessantes, né? Como o quê? Quais são esses tipos de corpos? Então eu tenho uma pessoa que ela é ectomorfa, né? Ela é mais... Vou entrar aqui com você na imagem. Ela é mais longilínea, né? É mais comprida, é mais magra, isso tanto para homem como para mulheres. Então esse tipo de padrão aqui, eu chamo ele de ectomorfo. Eu tenho esse segundo aqui, esse segundo corpo, né, que é o mesocorpo. Esse mesocorpo, ele já tem um corpo mais com definição, são pessoas que normalmente são um pouco mais atléticas, né, tem uma estatura um pouco mais mediana, né, e você percebe que existe uma harmonia maior nesse corpo, tá? E tenho esse terceiro corpo, que é o corpo do endomorfo, onde essa pessoa tem mais os ombros mais quadrados, os quadris,
a cintura, né? O tronco ele é mais quadrado, ele é mais cheinho, né? São pessoas um pouquinho mais fortinhas, vamos dizer assim. Então essa pessoa normalmente está no grupo das pessoas obesas, ok? Eu, professora Iris, estou nesse segundo aqui. Estou no mesomorfo, né? Como eu treinei muito tempo karatê, fiz bastante academia, fiz natação, então eu entrei nesse grupo aqui. O meu corpo, até quando eu não estou treinada, ele se mantém nesse padrão, né? Ele não avança nem para ectomorfo e nem para endomorfo, né? Ele fica nesse mediano. E aí, quando eu estou trabalhando exercícios físicos de forma regular, com intensidade, com duração, né? Aí fica muito mais evidente tudo isso, né? A gente consegue perceber uma maior definição muscular, uma maior estrutura corporal, certo? E aí, dentro disso tudo, eu vou sair agora do slide para vocês verem esse slide aqui comigo. Tem uma pergunta para vocês responderem, tá? Que é o seguinte: como que eu posso padronizar um estilo único de corpo se no nosso país possui uma intensa miscigenação? Lembra que eu falei aí da questão da diversidade? Não tem como nós sermos todos iguais. Nem homens serem todos iguais, nem mulheres serem todos iguais, né? Então esse padrão único de corpo aí, que é estabelecido, ele vai fazer o quê? Trazer um empobrecimento da nossa cultura brasileira, né? Da nossa diversidade, certo? Como que eu posso estabelecer esse corpo perfeito se é uma situação médico-científica e cultural irreal e inatingível? Lembra que eu falei para vocês da manipulação das fotos, né? Pois é. E aí a gente tem que lembrar que nós somos diversos. Nós somos diversos. Cada um com a sua beleza, né? Cada um com sua riqueza cultural, cada um com seu tipo, com a sua raça, com a sua miscigenação. Então não tem como padronizar. Somos todos diferentes, tá? E isso é que é o belo da coisa. Um outro ponto aqui para a gente já estar caminhando aqui para o final aqui da nossa aula é sobre as contribuições que o exercício físico e a atividade física pode trazer para essa construção da minha identidade corporal, certo? E aí a gente tem que observar, eu trago esse GIF e essa imagem aqui logo no início, para falar para vocês que nós fazemos parte aí de 5 casas, né? Nós temos 5 casas. A primeira delas está relacionada aí ao planeta. A segunda é o nosso próprio corpo. A terceira está dizendo aí com relação ao meu lar, à minha família, né? A quarta está relacionada à mente, aquilo que eu acredito, aquilo que eu coloco intensidade. E a terceira está ligada à alma. Então, todas essas 5 casas eu preciso cuidar, né? E aí, dentro dessa pegada das 5, a gente frisa agora a questão do corpo, eu trago aqui para vocês, já venho trazendo em todas as aulas, os benefícios que a prática do exercício físico sistematizado, da atividade física sistematizada, vai trazer para você, né? Que contribuições que eu trago? Então, eu tenho a diminuição dos riscos de desenvolvimento de enfermidades cardiovasculares, né? Problemas cardíacos, menores chances de desenvolver diversos tipos de câncer, melhorar os quadros de depressão, de ansiedade, né? Entre tantos outros aí, transtornos psicossociais. Posso também ter o controle do meu peso, isso é um ganho muito bom, né? Muito significativo, muito expressivo. Controle da taxa do colesterol, LDL, controle aí da taxa de glicose no sangue. Também posso ter o auxílio ao controle da hipertensão arterial. E além de contribuir com a interação social, né? Pois é, gente. E contribui com a minha autoestima, com a elevação dessa minha autoestima. E aí, nessa pegada, eu trago para você o nosso momento, exercite-se mais, mais e mais. E aí, dentro disso tudo, a proposta de atividade para vocês fazerem aí hoje é o seguinte: vocês vão produzir cartas de amor ao corpo de vocês. Eita, prof, não vai ser exercício físico? Não. Vai ser um exercício agora cognitivo. E aí, qual é a deixa aqui? Vocês irão escrever cartas para os seus próprios corpos, destacando aí as suas qualidades físicas, tá? E as suas qualidades emocionais, né? Que vocês apreciam. Um outro ponto aqui é que vocês possam expressar
uma palavrinha muito linda chamada gratidão. Gratidão pelo corpo que você tem, tá? Para que você possa fazer, que você possa refletir sobre a importância da aceitação do seu corpo como ele é. Você pode buscar melhorá-lo? Pode, né? Você pode buscar amor próprio? Pode, com certeza. Afinal de contas, a gente está em constante transformação, ok? Então, essa é a proposta aí para o nosso momento Exercite-se Mais. E aí, para fechar essa aula com chave de ouro, a mensagem que eu deixo para você é o seguinte: o seu corpo ele é incrível, acredita nisso, incrível. E ele é capaz de coisas surpreendentes. Mantenha-se motivado e faça exercícios físicos para fortalecer a sua mente, o seu corpo e a sua determinação. Você é mais forte do que você imagina, tá? Essa é a mensagem de hoje da Prof. Iris, certo? E aí vem aqui comigo que eu quero me despedir de vocês, né? E agradecer aí o envio de todas as práticas, de todas as atividades. Estou muito feliz, tá? Os profs têm, assim, trabalhado arduamente e vocês, caríssimos estudantes, têm dado muito retorno positivo. Então, muito obrigada. Tchau, tchau.